Vamos ver agora a reta. Definição de uma reta. Para determinar uma reta, nós temos que conhecer as suas coordenadas. Uma reta ela pode ser definida por dois pontos distintos. Então, conhecendo as coordenadas de dois pontos distintos de uma reta, podemos representá-la no plano cartesiano, pois dados dois pontos distintos determinam uma reta. Isso é um teorema já visto anteriormente. Por exemplo, dados os pontos A, que vale 2 em x, 3 em y, e o ponto B, que vale 5x e 1 em y, de uma reta R, que nós vamos representar aqui no plano cartesiano. O ponto B, 5x e 1y, e o ponto A, 2 em x e 3 em y. Correto. Por dois pontos, nós passamos uma reta, que aqui eu chamei de S. Então, vamos lá. Há, porém, outras maneiras de determinar uma reta no plano cartesiano. Por exemplo, sabemos que uma reta S passa pelos pontos P, x0, y2, e com o eixo OX forma um ângulo de 45 graus. Nós temos aqui, ó, esse é um outro jeito de representar a reta S. Então, nós vamos ver alguns conceitos de reta. Nós podemos ver, ó, a reta está passando por dois pontos distintos e ela forma um ângulo com o eixo X. Novamente, ó, ela está passando por dois pontos distintos, um ponto que corta o eixo Y e um ponto que corta o eixo X, e ela forma um ângulo com o eixo X. Esse ângulo nós chamamos de coeficiente angular, que é a inclinação da reta com o eixo X. E representamos pela letra M. Então, M, a fórmula é M é igual a tangente do ângulo alfa. Então, esse ângulo aqui, ó, ele tem uma inclinação que nós vamos chamar de M, que é o coeficiente angular de uma reta. Então, toda reta tem o seu coeficiente angular. Se a inclinação da reta é 45 graus com o eixo X, então, o coeficiente angular da reta é a tangente de 45, que é 1. Se é maior que 90 graus, então ela já está indo, ó, aqui seria 90 graus, aqui ela passou um pouquinho de 90 graus. Então, ela tem tangente negativa. Se a reta é paralela ao eixo X, tá? Ela forma algum ângulo com o eixo X? Não. Então, ela não tem nenhuma inclinação. A inclinação dela é zero. A tangente de 0 grau é zero. Agora, se a reta é paralela ao eixo Y, ela forma 90 graus. E nós não... Inclinação de T é 90 graus. Retas com 90 graus de inclinação não tem coeficiente angular, pois não existe tangente de 90 graus. Então, retas com 90 graus de inclinação são as retas paralelas ao eixo OY, são chamadas de retas verticais. Coeficiente angular de uma reta não vertical por dois de seus pontos. Então, nós temos uma reta qualquer, e eu pego dois de seus pontos da reta, o ponto A e um ponto B. Ela tem que ter um coeficiente angular, porque essa reta está formando um ângulo alfa com o eixo X. Se eu projetar esse ângulo aqui para cá, ele é o mesmo ângulo. Se eu projetar para cá, é o mesmo ângulo. Se eu prolongar essa linha aqui, ele vai ter o mesmo ângulo. Então, ele é alfa aqui, alfa aqui. Então, se eu tenho dois pontos distintos de uma reta, esses pontos não precisam estar contidos aqui, pertencer ao eixo X, mas eu posso calcular o coeficiente angular dessa reta. Eu tenho os pontos A, 3 em x, 2 em y, B, 5 em x, 4 em y. E eu vou calcular o coeficiente angular, porque eu consigo formar um ângulo, um triângulo aqui, ó, ABP. Tá vendo? Eu tenho um triângulo
retângulo. E esse ângulo alfa aqui, tá? É o mesmo daqui. Então, eu consigo calcular o coeficiente angular. No triângulo ABP, aqui de cima, ABP, eu vou calcular a tangente desse ângulo aqui, alfa. Lembram dos cossenos? Então, eu tenho um ângulo alfa, consigo calcular a tangente dele. No triângulo ABP, podemos calcular a tangente de alfa, que é o coeficiente angular da reta AB. O coeficiente angular eu chamo de M, que é igual à tangente do ângulo. Qual é o valor? Lembrem-se, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Estão lembrados disso? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Por isso que é a tangente. Esse detalhezinho faltou aqui. Cálculo do coeficiente angular de uma reta não vertical por dois de seus pontos. Eu tenho uma reta, tá? E eu posso calcular o coeficiente angular dessa reta por dois de seus pontos. Eu destaquei aqui o ponto A e o ponto B. As coordenadas do ponto A é 3 em x, 2 em y, do ponto B, 5 em x, 4 em y. Eu traço um triângulo aqui, eu construo um triângulo com o ponto P. Tá vendo que aqui tem um triângulo? Nesse triângulo aqui, eu vou calcular a tangente deste ângulo. Lembrem-se, tangente do ângulo alfa é seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Seria a distância de B até P sobre a distância de A até B. Esse é o seno. O cosseno de alfa é o cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa, que é a distância de A até P dividido pela distância de A até B. A e B são iguais, estão divididos, então eu cancelo e só fico com a distância BP dividida pela distância AP. A distância BP é o módulo da diferença das coordenadas em Y dividido em módulo pelas coordenadas em X. As coordenadas em Y são Y de P 2, Y de A menos 4. Então, 2 menos 4, menos 2, em módulo. A distância em X. X mede 5, X de P, 5, Y de P, 3. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, a nossa tangente de alfa vale 1. Então, o nosso M, que é o coeficiente angular, vale 1. Qual seria o meu ângulo? Em nenhum momento eu estou pedindo o ângulo alfa. Mas se eu pedisse o ângulo alfa, como é que você saberia? Você teria que ir numa tabela, tá? Ou na calculadora científica e pedir o arco tangente de valor 1. Quando você faz isso na calculadora, ela vai te dar o ângulo. Ou você vai no ciclo trigonométrico. Existe uma tabela onde tem todos os valores possíveis do seno e cosseno e tangente, que vai de 0 a 90 graus. Aí você vai encontrar qual ângulo que tem tangente igual a 1. Então, fica bem fácil de você encontrar, que é o ângulo de 45 graus. Mas como aqui não está pedindo o ângulo, só está pedindo o coeficiente angular, então não tem problema. Teorema. Se os pontos distintos de A, x de A, y de A, B, x de B, y de B, pertencem a uma reta R não vertical, então o coeficiente angular M da reta R é dado por M de R é y de B menos y de A sobre x de B. Se você olhar, é o que a gente calculou aqui anteriormente, ó, y sobre x. Esse é o nosso coeficiente angular. Adotando essa fórmula, então você sabe que é a diferença em x dividido pela diferença das medidas em y, que é o nosso delta.
Aí nós temos alguns exercícios resolvidos, que é só aplicação de fórmula. Agora, a condição de alinhamento. 2 pontos para estar na mesma reta é fácil, porque por teorema, 2 pontos distintos definem uma reta. Agora eu quero saber se 3 pontos estão na mesma reta. O que eu faço? Eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ponto A tem coordenada x 3, y1. Ponto B tem coordenada x 5, y2. Ponto C tem coordenada x 9, y4. Eles estão na mesma linha? Eles pertencem à mesma reta? Para responder essa pergunta, eu não posso traçar somente a reta B, porque a gente pode ter uma variaçãozinha de ponto. Então, a gente tem que aplicar as propriedades. O que é propriedade? Eu tenho que igualar. Lembre-se, se eu tiver o meu coeficiente, eu passar uma reta aqui, esse coeficiente angular tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse. Então, eu calculo o coeficiente angular de A da distância B. E esse coeficiente angular tem que ser o mesmo se eu pegar da distância de A até C, ele tem que ser o mesmo. E ele também tem que ser o mesmo se eu pegar da distância de B até C. Esse coeficiente angular tem que ser o mesmo para que eu diga que os 3 pontos estão na mesma reta. Então, propriedade. Se 2 retas são paralelas e têm um ponto em comum, então elas são paralelas e coincidentes, indicados pela distância pelo coeficiente angular da reta AB e o coeficiente angular BC. Eles têm que ser iguais. Se eles forem iguais, os 3 pontos estão na mesma reta. Se forem diferentes, os 3 pontos não são colineares. Então, o teorema, 3 pontos, A, B e C são colineares? C e somente C. O coeficiente angular do ponto AB tem que ser igual ao coeficiente angular do B e C. Ou não existem. Se eles não existirem, também estão no mesmo. O teorema diz: 3 pontos estão na mesma reta quando os coeficientes angulares existem ou quando eles não existem. Quando não existe o coeficiente angular. O coeficiente angular não existe quando a reta ela é paralela ao eixo Y. Alguns exemplos, exercícios resolvidos. Aí chegamos na equação fundamental da reta. Toda reta, ela pode ser representada no plano cartesiano. Ela tem um coeficiente angular ou não. Quando não tem coeficiente angular é porque ela é paralela ao eixo Y. Ela tem o ângulo formado entre a reta e o eixo X é de 90 graus. Então, ela não tem coeficiente angular. A gente pode definir a equação da reta pelo coeficiente angular. Vamos lá. A reta E, representada abaixo, passa pelo ponto P. Nós temos o ponto P aqui. Ela forma um ângulo alfa com o eixo X. Então, o coeficiente angular dela, o coeficiente angular da reta R, é a tangente do ângulo alfa, que é igual a 2. Então, eu tenho que procurar, no círculo trigonométrico, algum ângulo onde a tangente é 2. Lembre-se, esses valores aqui são meramente ilustrativos. Esse coeficiente 2 aqui é meramente ilustrativo.
Com base nesses dados, podemos obter uma equação que represente todos os pontos x e y que pertencem à reta R. Para obtê-la, vamos considerar um ponto genérico, G, distinto de P. Então, eu tenho aqui o P, eu vou encontrar um ponto em qualquer lugar dela que eu vou chamar de G. Ó, encontrei aqui o G. Eu tenho o P e o G. E eu tenho o coeficiente angular. Então, se a minha reta R agora passou a ser chamada de reta PG, que é a distância de Y, a diferença no eixo Y, do ponto G ao ponto P. G aqui é X, ó, e aqui é Y. Então, Y menos 3 e X menos 6. Eu sei que esse valor aqui é igual a 2. Resolvendo, ó, o coeficiente angular de P e G tem que ser igual ao coeficiente angular da reta R, porque é a mesma reta. Aí eu tenho nessa igual. Agora eu tenho que Y menos 3 dividido por X menos 6 é igual a 2. Resolvendo essa equação, multiplicando cruzado, como dizem, eu tenho Y menos 3 igual 2 que multiplica X menos 6. Tá aqui. Y menos 3 é igual 2 vezes X, 2x, 2 vezes menos 6, menos 12. O menos 3 está no primeiro membro, eu trago para o segundo membro, fica mais 3, menos 12. O mais 3 fica menos 9. A minha equação da reta é essa aqui, ó, y igual a 2x menos 9. Se eu pegar esse ponto aqui e substituir na equação, eu consigo provar que esse ponto pertence a essa equação. Então, essa equação aqui realmente é a equação da nossa reta. Generalizando, se R é a reta não vertical que passa pelo ponto x0, y0 e tem coeficiente angular m, então uma equação da reta é y menos y0 igual m, que multiplica x menos x0. Isso aqui também pode ser considerado uma equação da reta, onde eu tenho os pontos e o coeficiente angular. Exercício resolvido é só aplicação de fórmula. Se você aplicar a fórmula, resolve esse exercício aqui. Somente aplicação de fórmula. Então, primeira equação da reta, utilizando o coeficiente angular. Vamos lá, primeira equação da reta, utilizando o coeficiente angular.